bem, pessoal, vamos lá. Engenharia de Software 2, aula 12, Gestão de Qualidade. Todos concordam que produzir software de alta qualidade é importante. Mas o que é a qualidade de software? Como podemos fazer para atingi-la? A gestão de qualidade, que é a garantia de qualidade de software, é uma atividade guarda-chuva. Está acima de todas as outras atividades na hora de desenvolver um aplicativo. Especifica atividades e métricas para aperfeiçoar o processo de software. Conceitos de qualidade. Controle de variação é fundamental para controlar a qualidade do desenvolvimento do software. Na produção industrial, controla-se a variação das características de um produto produzido em série. Na engenharia de software, controla-se a variação no processo genérico que aplicamos. Por quê? Porque ele visa minimizar a diferença entre os recursos previstos e os recursos usados. Ele visa também minimizar a variância do número de erros de uma versão para outra. Minimizar as diferenças na velocidade e na precisão de resposta aos problemas de clientes. Conceitos de qualidade ainda, a gente pode dizer que qualidade é igual a característica ou atributo de um software. Para um objetivo físico, um objeto físico, qualidade se refere a características físicas. Então, comprimento, cor, propriedades elétricas, maleabilidade, etc. O software é informação, então ele não é físico, mas tem propriedades que podemos medir. Complexidade ciclomática, coesão, pontos por função, linhas de código, por aí. Qualidade de projeto. E aí a gente visa o quê? São as características que os projetistas especificam para um certo item. Na engenharia de software, abrange os requisitos, as especificações e o próprio projeto. Qualidade de conformidade. É o grau com que as especificações do projeto são seguidas durante a fabricação. Controle de qualidade. Envolve uma série de inspeções, revisões e testes usados ao longo do projeto de software. Garante que cada produto que trabalha satisfaça os requisitos estabelecidos por ele. Inclui um ciclo de realimentação no processo que gerou o produto, e aí permite ajustar o processo que foi feito. Todos os produtos de trabalho devem ter especificações mensuráveis para permitir a comparação. Garantia de qualidade. Conjunto de funções de auditoria e relatório que avaliam a efetividade das atividades de controle de qualidade. Fornece a gerência dos dados sobre a qualidade do produto. Se os dados identificam problemas, é responsabilidade da gerência aplicar os recursos necessários para mitigar esses problemas. Custos da qualidade. Custos de prevenção, que é um planejamento da qualidade, revisões técnicas formais, equipamento de testes e treinamento. Custo de avaliação, que é a inspeção intra-interprocessos, calibração e manutenção de equipamentos e testes. Custos de falha, são os que desapareciam sem nenhum defeito fosse encontrado. Custo de falha interna, que ocorreu antes da entrega ou envolve refazer, reparar, analisar o modo como a falha ocorreu. Custos de falha externa ocorrem depois da entrega e envolvem solução de queixas e substituição do produto. Definição da qualidade de software. A conformidade com os requisitos funcionais e de desempenho, normas de desenvolvimento explicitamente documentadas e outras características implícitas indicam a definição de qualidade de software. A definição enfatiza 3 pontos importantes: os requisitos, que é a base pela qual a qualidade é medida, as normas, que é o conjunto de critérios que guia o modo pelo qual é submetido, e os requisitos implícitos, que a qualidade de software é baixa se ele não satisfaz características como facilidade de uso, boa manutenabilidade, boa usabilidade, fácil expertise. Então tudo isso daí tem que ser medido também. Atividades de SQA. Associadas a 2 partes diferentes, a engenharia de software e ao grupo SQA. Então fazem o produto técnico, aplicam métodos e medidas técnicas sólidas,
conduzem revisões técnicas formais e efetuam testes. E o grupo SQA, ele vê o planejamento, a supervisão, registro, análise e relato de garantia de qualidade. Deve olhar o software do ponto de vista do cliente e garante que a qualidade do software é mantida. Atividades do grupo SQA. Prepara um plano SQA para o projeto. Participa no desenvolvimento da descrição do processo de software do projeto. Revê a atividade de engenharia de software para verificar a satisfação do processo do software definido. Audita os produtos de trabalho de software para verificar a satisfação que foi definido como parte do projeto de software, do processo de software. Garante que os desvios do trabalho de software e dos produtos do trabalho sejam documentados e manipulados de acordo com um procedimento documentado. Registra qualquer eventual não satisfação e relata à gerência superior imediatamente. As revisões de software são um filtro para o processo do software. São aplicadas em vários pontos do processo e servem para descobrir erros e defeitos que podem depois ser removidos. Diferentes tipos de revisões podem ser conduzidos. Conversas informais sobre problemas técnicos, apresentação formal do projeto para uma audiência de clientes e gerência. A revisão técnica é um filtro mais efetivo para a garantia de qualidade. Tem como objetivo encontrar erro antes que eles sejam passados para outras atividades ou entregue ao usuário final. Impacto no custo de defeito de software. Estudos da indústria indicam que as atividades de um projeto, introduzem entre 50% e 65% de todos os erros durante o processo de software. Revisões técnicas formais são 75% efetivas na descoberta de erros de processo. Então aí ele vai reduzir substancialmente o custo dos passos subsequentes. Estudos demonstram que se um erro descoberto na fase de um projeto custa 1 unidade para ser corrigido, esse mesmo erro custa 15 unidades depois de teste e entre 60 e 100 unidades depois da entrega. Então custa muito. Revisões de software. Amplificação e remoção de defeitos. Um modelo de amplificação de defeitos pode ser usado para ilustrar a geração e a detecção de erros durante os passos do processo. Uma caixa representa cada passo do processo. Então a gente tem os erros advindos do passo anterior, que são os defeitos, então tem os erros que atravessam, erros amplificados em um e erros recém-gerados. E aí tem toda a parte de detecção, que são a porcentagem de eficiência na detecção de erros. Então erros passados para o próximo passo. Então aqui está sendo representado todos os possíveis erros que podem passar para uma nova fase do processo. Revisões técnicas formais. A revisão técnica formal é uma atividade de SQA realizada por engenheiros de software. Quais seus objetivos? A descoberta de erros na função, na lógica ou implementação, verificar se o software atende aos requisitos, garantir que o software tenha sido representado conforme padrões pré-definidos, obter softwares que sejam desenvolvidos uniformemente, tornar os projetos mais gerenciáveis. A FTR também serve como espaço de treinamento e para promover continuidade daquele aplicativo. Cada FTR é conduzida por uma reunião. Então a gente tem aí que vai ser incluídos os walkthroughs, inspeções, revisões em rodízios e outras avaliações técnicas também. Reunião de revisão. Restrições à reunião. Então entre 3 e 5 pessoas, uma preparação antecipada e duração da reunião inferior pelo menos a 2 horas. O foco da reunião FTR é um produto, um componente de software. Maior probabilidade de se encontrar erros por componente e não por todo o produto desenvolvido. Ao final da reunião, os participantes da reunião FTR devem decidir se aceitam o produto ou rejeitam o produto. Após a correção de erros, outra revisão deve ser realizada, ou se aceitam o produto provisoriamente. Nenhuma revisão adicional é exigida. Então, antes da reunião, a gente tem o produtor e o produto pronto e o líder do projeto à frente de tudo isso.
E aí, o líder do projeto passa ao líder de revisão, que deve ter 2 horas de estudo, revisão e revisão individual do produto que vai ser entregue, e aí ele entrega cópias a todos os outros revisores. Então, durante a reunião, um dos revisores assume o papel de registrador, né? Então, o produtor faz um walkthrough, que ele percorre por todo o produto de trabalho e explica o material, enquanto os revisores levantam questões baseadas na preparação. Os registros da revisão. Durante a FTR, o registrador registra todos os tópicos que foram levantados. Ao final da reunião, eles são resumidos em 2 documentos, o relatório de revisão resumido e a lista de questões de revisão. No primeiro, ele vai ver o que foi revisado, quem fez a revisão, quais as descobertas e conclusões. No segundo, ele identifica áreas problemáticas do produto, serve como checklist que orienta o produtor à medida que as correções forem feitas. O líder da revisão deve fazer um acompanhamento para garantir que os itens da lista de questões sejam corrigidos. Diretrizes para essa revisão. Revise o produto, não o produtor. Fixe e mantenha uma agenda. Limite o debate e a réplica. Enuncie os problemas, as áreas problemáticas, mas não tente resolver cada problema anotado. Tome nota por escrito, em um quadro ou na parede, para que todos possam observar quais são as suas anotações. Limite o número de participantes e insista numa preparação antecipada. Desenvolva um checklist para cada produto que será revisado. Atribua recursos a uma programação de tempo para as FTRs. Realize um treinamento para todos os revisores. E reveja as primeiras revisões. Revisões guiadas por amostras. Se o tempo disponível para revisões é curto, uma estratégia razoável é fazer revisões guiadas por amostra. Os seguintes passos são sugeridos. Inspecione uma fração de cada amostra, que é a A de I, de cada produto de trabalho, que é o I, e registre o número de falhas, que é o F de I. Estime o número total de falhas multiplicando o F de I por 1 sobre A de I. E depois você ordena os produtos de trabalho em ordem decrescente da estimativa de número de falhas. Enfoque os recursos de revisão disponíveis naqueles produtos que têm o maior número estimado de falhas. A fração dos produtos à amostra deve ser representativa e significativa. Então aqui a gente tem as abordagens formais para a SQA. A gente tem, primeiro, saber quais são as linguagens de programação que serão adotadas, ou qual a linguagem de programação vai ser adotada, que aí você vê quais são as sintaxes e as semânticas rigorosas, Especificação de requisitos do software, isso daí é essencial, que aí o desenvolvimento de algo similar, que já foi feito pela equipe, para que eles estejam bem familiarizados com o desenvolvimento que está por vir. Depois, provas matemáticas para demonstrar a corretude do que vai ser desenvolvido. Garantias estatísticas de qualidade de software. Tendência crescente na indústria de tornar-se mais quantitativa em relação à qualidade. Implica nos seguintes passos: coletar e categorizar informações a respeito dos defeitos. Exemplo: a falta de conformidade com as especificações, violação dos padrões, comunicação com o usuário deficiente, etc. Tentar encontrar a causa de cada defeito. Utilizar o princípio de Pareto, isolando os 20%. E aí a gente tem que 80% dos defeitos podem ser mapeados em 20% de todas as causas possíveis de um desenvolvimento de software. Corrigir os problemas que tenham causado os defeitos. Conceito relativamente simples. Representa um importante passo na direção da criação de um processo de engenharia de software adaptativo. Mudanças são feitas para melhorar os elementos do processo que introduzem erros. Em resumo, gaste seu tempo melhorando as coisas que realmente importam, mas tenha certeza que você sabe o que realmente importa. Um exemplo: uma organização coleta informações sobre defeitos durante um período do ano. Os defeitos são rastreados até uma das seguintes causas. Aí a gente tem especificação incorreta,
interpretação errônea na comunicação com o usuário, desvios intencionais das especificações, violação dos padrões, erro na representação dos dados, interface de componente inconsistente, erro de lógica do projeto, teste incompleto ou errôneo, documentação imprecisa ou incompleta, erro na tradução do projeto para a linguagem de programação, interface ambígua ou inconsistente, aí a gente tem HCI puro, e uma miscelânea. E aqui a gente tem um exemplo de dados coletados para SQA estatístico. Tá? Então a gente tem um total de erros sérios, moderados e o menor, né, em todos os tipos de parâmetros que foram adotados na tela anterior. Tá? Então aqui a gente tem um percentual do que pode ser um desenvolvimento de aplicativo. Então a tabela indica que as IEs, MCCs e EDRs são as causas vitais, que contabilizam 53% de todos os erros, ou IES, EDR, PLT e EDL, se considerarmos aí apenas os erros graves. Uma vez que as causas vitais foram descobertas, ações corretivas podem ser tomadas. Por exemplo, corrigir EDR pode ser adquirida de uma ferramenta Case para a modelagem de dados, além de executar revisões mais rigorosas do projeto de dados, já que é tratado direto com a base de dados. Seis Sigma para engenharia de software. Seis Sigma é a estratégia mais amplamente usada para a garantia de qualidade estatística da indústria. Popularizada pela Motorola na década de 80, Seis Sigma, e aí vem o símbolozinho, né, do 6 e a letra grega sigma, são os 6 desvios padrões. Defeitos, 3,4 defeitos por milhão de ocorrências, normalmente da qualidade extremamente alta disso. A metodologia Seis Sigma define 3 passos centrais. Define os requisitos, os artefatos para entrega, os objetivos através de métodos de comunicação com o cliente. Meça o processo de sua saída para determinar o atual desempenho de qualidade. Analise métricas de defeito e determine as poucas causas vitais. Se é necessário aperfeiçoamento, são adicionados mais 2 passos. Aperfeiçoe o processo pela eliminação de causas básicas dos defeitos e controle o processo para garantir que o trabalho futuro não reintroduza as causas dos defeitos, conhecido como modelo DMAIC. Confiabilidade de software. Em termos estatísticos, confiabilidade significa a probabilidade de operação livre de falhas de um programa em um ambiente específico durante um tempo específico. A falha não é igual a não conformidade com os requisitos. Podem ser catastróficas ou apenas inoportunas. Podem ser corrigidas em segundos ou em semanas. Não há dúvida que confiabilidade de um programa é um elemento importante na sua qualidade geral. Confiabilidade, ao contrário de outros fatores de qualidade, pode ser medida diretamente e estimada utilizando dados históricos e de desenvolvimento. Um exemplo de confiabilidade de software. Estima-se que o programa X tenha confiabilidade de 0,96, transcorridas 8 horas de processamento. Isso significa que, se o programa for executado 100 vezes, requerendo 8 horas de execução, irá funcionar corretamente, sem falhas, 96 vezes. Medidas de confiabilidade e disponibilidade. Trabalhos iniciais em confiabilidade de software tentaram extrapolar a matemática das teorias de confiabilidade de hardware. A maioria dos modelos relacionados à confiabilidade de hardware são dedicados a falhas devido ao uso, ao invés de falhas devido aos defeitos do projeto. Para hardware, falhas devidas aos desgastes físicos são mais prováveis do que as relacionadas com o projeto em si. Os efeitos de temperatura, corrosão e choque, um aterramento mal feito sempre pode provocar esse tipo de falha no hardware. Para software, não existe desgaste. Falhas são sempre de projeto.
Medidas de confiabilidade e disponibilidade. Uma medida simples de confiabilidade para sistemas baseados em computador é o mean time between failure, né? Ou o tempo médio entre as falhas. Então eu tenho aqui o MTBF, né? Que multiplica MTBF, que é igual a MTTF mais MTTR, onde MTTF é o mean time to failure e o MTTR é o mean time to repair. Então é o tempo de falha e o tempo de reparo. Muitos pesquisadores que defendem o MTBF defendem que MTBF é uma medida muito mais útil do que defeitos por KLOC ou por FP. Exemplo: considere um programa em operação por 14 meses. Muitos erros permaneceram por décadas sem serem descobertos. O MTBF desses erros obscuros é entre 50 ou 100 anos. O impacto da remoção desses erros na confiabilidade do software é insignificante. Somado à medida de confiabilidade, podemos desenvolver uma medida de disponibilidade. É a probabilidade de um programa estar operando de acordo com os requisitos em um dado momento. A disponibilidade, que é o MTTF sobre MTTF mais MTTR, né, vezes 100%. É mais sensível a MTTR que a MTBF. Segurança de software. É uma atividade de garantia de qualidade que focaliza, né, a identificação e a variação de riscos potenciais que podem afetar o software negativamente e causar uma falha de todo o sistema. O exemplo de um sistema de controle de navegação de um automóvel, por exemplo. Aceleração descontrolada, que pode não ser parada e aí ocasionar um acidente fatal. Inicialmente, riscos são identificados e categorizados por criticalidade. Técnicas de análise são utilizadas para determinar a severidade e a probabilidade da ocorrência dos riscos. O software deve ser analisado no contexto do sistema como um todo. Técnicas de análise, como análise da falha da árvore, lógica de tempo real ou redes de Petri, podem ser usadas para prever a cadeia de eventos que podem causar riscos à probabilidade de cada evento ocorrer. Uma vez identificados e analisados, os riscos de requisitos relacionados à segurança podem ser especificados para o software. Embora confiabilidade e segurança sejam intimamente relacionadas, é importante notar a diferença sutil entre elas. A confiabilidade utiliza análises estatísticas para determinar a probabilidade de ocorrência de uma falha. Entretanto, essa falha não necessariamente implicará em um risco ou infortúnio. A segurança examina os meios pelos quais falhas podem resultar em acidentes, então falhas são analisadas no contexto de todo o sistema. E chegamos ao fim da aula de hoje, pessoal. Na nossa próxima aula, a partir da nossa próxima aula, eu vou passar uma atividade para que vocês venham a realizar essa atividade com cunho avaliativo e aí nós possamos entregar o semestre como concluído depois da conferência dessa atividade que vai ser passada para vocês a partir da próxima aula, tudo bem? Então na próxima terça-feira a gente vai ter uma aula síncrona onde eu explicarei qual será realmente a avaliação de vocês na disciplina de Engenharia de Software 2. Para todos tenham uma boa tarde, um forte abraço e até lá!